Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Nós seguimos aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia, hoje falando de ciência e de uma publicação importante dentro da revista Nature, que deu capa nesta revista, que é um trabalho que teve a participação de professores, né, estudiosos aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a origem, né, trazendo mais elementos sobre a origem e evolução dos povos indígenas da América. E nós seguimos aqui no estúdio com o Gustavo Medina, mestre em Biologia Animal pela URGS, né? Agora concluindo um doutorado em Genética e Biologia Molecular. Também com a Maria Cátira Bortolini, formada em Ciência Biológica pela URGS e mestrado em doutorado em Genética e Biologia Molecular, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na tela aqui do nosso estúdio, a Maria Tereza Schmidt Mesquita, que é cirurgiã dentista, formada pela URGS e está fazendo doutorado no programa de pós-graduação também em Genética e Biologia Molecular. E, Maria Tereza, até com uma sugestão da Maria Cátira, nós estamos falar um pouquinho do trabalho a partir, com base nessa publicação, né, da revista Nature, que traz aí muitas novidades, né, e traz aí novos rumos para essa ciência que estuda justamente a evolução dos povos indígenas. Como é que vai se dar o teu trabalho? E até tinha uma sugestão, Maria Cátira, para ela. Faz o gancho com a microbiota oral, né, dos povos indígenas. O que esperar a partir de agora? Essa é a nossa linha nessa segunda parte do Democracia. Maria Tereza. Então, acho que como profissional da saúde, né, eu sempre penso muito que a gente deve voltar às nossas pesquisas para olhar a saúde pública no Brasil, né? Então, de trabalho, né, especificamente, eu acho que a importância de a gente encontrar essas variantes que predispõem essas populações ou não à doença periodontal, ou elas predispõem ou elas protegem, né, é fundamental, principalmente para a gente conseguir direcionar exatamente as nossas políticas públicas, onde a gente deve investir mais em saúde, em prevenção, né? E também perceber como os padrões da sociedade mudaram e como eles podem afetar a saúde dessas populações, né? Pensando também no contexto da microbiota oral, que é o nosso outro trabalho, a nossa outra linha de pesquisa, né? Pensar que essas populações elas saíram de um contexto que não existia essa disseminação de açúcar processado, de alimentos ultraprocessados, né? Claro, num ambiente que elas não tinham também um acesso à assistência de saúde, à higienização, né? Mas pensar em como essa transformação vai afetar essas populações. Por exemplo, a gente pega um indivíduo que está inserido em uma cultura caçadora-coletora e a gente coloca ele em um meio em que ele é bombardeado de açúcar, de alimentos processados o dia inteiro, né? Que vai ter, quais vão ser as mudanças que a gente vai observar nesse indivíduo, né? A genética dele, ela vai permanecer. As variantes que ele tem ou não de resistência ou de predisposição à doença periodontal, elas não vão mudar, mas o estímulo vai mudar. E isso é fundamental a gente entender. A microbiota desse indivíduo, num contexto caçador-coletor, vai ser completamente diferente de um contexto de uma sociedade urbana ocidental, né? Então, acho que no futuro a gente precisa olhar tanto para o indivíduo, né, para aquilo que ele carrega em si, né, o seu genoma, o seu DNA, mas também nas mudanças que ele foi imposto, né, que praticamente ele foi imposto. Hoje a gente sabe que a maior parte das culturas indígenas elas têm acesso aos produtos industrializados, mas infelizmente o acesso à saúde não é igualitário ainda, né? Então acho que isso é uma grande preocupação, uma forma que eu espero poder contribuir com o trabalho, né? Tanto com a da microbiota quanto da doença periodontal, que se complementam, né? São trabalhos que se complementam, e também procurar entender como essas mudanças vão impactar as populações. Muito Acho que é bem. isso. Se a Kátia quiser complementar. Muito bem. Gustavo, também na linha de atuação, né, do teu trabalho, a partir desta pesquisa,
como é que isso pode evoluir? E até eu fico pensando, a importância de uma publicação, depois a Maria Kátia pode reforçar ainda, porque os grupos, os profissionais, professores, cientistas, pesquisadores vão trabalhando. Vão trabalhando no seu habitat ali. E em algum momento, claro, tem uma conclusão esse trabalho e é publicado. Aí tu me corrige, senão é isso o processo. Isso muda tudo com a publicação, porque isso vai repercutir e novos grupos de cientistas pelo mundo vão partir de um novo patamar, digamos. É assim que funciona. Sim, e a gente costuma dizer que, na verdade, a gente publica um estudo e aumenta a quantidade de perguntas que a gente tinha por estudo, né? O leque se abre mais e, claro, a gente tem outros grupos que pegam esses resultados e podem adicionar nos seus trabalhos, né? E utilizar em modelos que eles fazem ou mudar até o rumo que o trabalho estava tendo. Mas né? o diálogo entre vocês, isso existe essa... Pode existir, né? A gente sabe que dentro da ciência, às vezes, há grupos que são rivais, não, que é publicar na frente do outro e tal. Mas a colaboração é a melhor forma de se tocar a ciência, vamos dizer assim, né? Então, sim, quando a gente precisa de dados de outro grupo, a gente pode entrar em contato com outro cientista, pedir. Às vezes eles dão acesso, às vezes é um dado que tem alguma privacidade, não pode ser passado, mas normalmente a colaboração Sim, no caso desse artigo publicado na Nature, passou a ser público e acesso... Algumas informações que são mais sensíveis, tu consegue falando com o autor principal, né, que no caso é a professora Tabita. Outras informações, sim, tu consegue mais fáceis, né? O trabalho, por exemplo, da Science, as variantes que a gente estava comentando, que são específicas da população brasileira e tal, elas estão num banco de dados que outras pessoas podem acessar e ver frequências e tal. Mas dependendo do tipo de dado, é um pouco mais sensível, você tem que ter uma conversa direta com o cientista. Né? Até para saber como chegaram naquelas conclusões. Sim. O que está por trás. A questão é os compromissos éticos que se tem com as pessoas e as populações investigadas. Então, a ciência tem que ser livre e aberta. No momento que tu publica o dado, na prática, qualquer pesquisador pode acessar esses dados e reproduzir ou tentar chegar aos mesmos resultados. Isso é uma premissa básica da ciência. Eu tenho que usar aqueles dados, fazer as mesmas análises, chegar aos mesmos resultados. Isso é muito, digamos assim, é um pilar da ciência. Só que aqui existe um parênteses. Tem algumas populações que deram autorização só para fazer o estudo que saiu na Nature com aquele grupo de pesquisadores que a Maria Kátia está junto. Sim. Ou seja, no momento que tu passa para um outro pesquisador usar aqueles mesmos dados, tu pode estar ferindo um preceito ético que foi aprovado por uma instituição nacional de ética em pesquisa, ainda mais se tratando de povos em vulnerabilidade. Então, sempre há uma questão de se ver como é que ficou o contexto ético, o que se acertou com cada povo indígena. Então, sim, os dados, em princípio, são públicos, qualquer dado científico. Mas tem uma parte... Mas tem uma parte, em especial, quando são populações humanas de povos em vulnerabilidade, que há algumas restrições éticas, que aí tem que passar pelo crivo dos pesquisadores responsáveis. Mas não se revela a identidade desses voluntários. Sim, é tudo anônimo, mas mesmo assim, o nome da população. Então, como a gente sabe que pode haver preconceito... Por exemplo, tu diz uma tribo, o grupo indígena tal tem variante genética de doença, por exemplo. Tu é jornalista, tu sabe, tu faz um jornalismo sério. Se um jornalista publica algo para chamar atenção numa matéria de um veículo, botando o nome de uma população indígena, associando, sem o contexto que o pesquisador tem e faz, e aquilo que eu te falei, né, com relação a uma variante de suscetibilidade, que tem todo um contexto... Está num artigo científico contextualizado. Não, pega, aquele grupo indígena tem uma variante, né, predispõe a tal doença. Isso pode levar a preconceito. Então, tem uma série de elementos que os pesquisadores responsáveis pela pesquisa têm que ficar atentos. Sim, mas para chegar agora, a questão é que as pessoas podem estar se perguntando, existem resultados da pesquisa, mas existem
encaminhamentos possíveis? Encaminhamentos Como são é que assim. se dá isso para, como eu disse na abertura lá, para orientar, por exemplo, que vocês já falaram aqui, orientar políticas públicas? Por exemplo, há perguntas, como o Gustavo salientou, quando sai esse tipo de trabalho, o artigo da Nature, é importante dizer assim, talvez o telespectador não saiba, publicar na Nature é dificílimo. É uma revista generalista, publica várias áreas do conhecimento, né? Nós estamos com um artigo de genética, de genômica, a gente publicou, já é um feito. Publicar da capa, que chama a edição da revista, é um feito extraordinário, mostra a importância do trabalho. É só vocês botarem no Google, Sim, na inteligência artificial, quantos autores, cientistas brasileiros publicaram paper que deu... Paper a gente chama, artigo científico, né? É um jargão na nossa área. Quantos artigos científicos brasileiros de qualquer área do conhecimento deu capa da Nature? Conta-se nos dedos. Então, é um esforço coletivo de muitos pesquisadores, dos voluntários que acabaram participando da pesquisa, né, que doaram seu material genético para essa investigação. Então, há o papel, assim, um agradecimento enorme às populações indígenas que colaboraram. E o que acontece? Existe a pergunta, existe o pesquisador. Ele faz a pergunta. Essas populações do Brasil. Do Brasil, e tem populações da América do Sul também, de colaboradores, pesquisadores de outros centros de pesquisa também. Né? Agora a gente está ampliando, nós temos um projeto grandioso aprovado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa para ampliar o estudo em povos indígenas brasileiros, né? Que levou, para terem uma ideia, quando eu digo a dificuldade, a gente teve pandemia nesse meio, então assim, vamos descontar aí 2 anos, mas levou 8 anos para mim conseguir a aprovação desse novo projeto para expandir o estudo genômico em povos indígenas brasileiros. Tá, tu está falando 8 do período anos. Que vocês... Não, agora. Esse que a gente publicou é um grupo com 128 genomas de não me lembro quantas populações. É relativamente abrangente, mas está faltando muita coisa. Tá. Praticamente. Quanto tempo para chegar na Esse capa levou 4 anos. 4 anos. Esse mais amplo, que envolve mais grupos indígenas, mais populações, uma abrangência nacional bem maior, levou 8 anos para mim ter o ok, podem começar a contatar as populações. 8 anos. Sim, esse passa é o pela universidade, foi para Brasília e vai. Que está em execução, então, esse trabalho. A gente começou agora, com colaboradores na Amazônia, pesquisadores de lá, a contatar os primeiros grupos indígenas, lideranças, para, digamos assim, fazer uma varredura daquilo que não foi estudado nesse artigo que deu a capa da Nature e que a gente possa estudar a partir de agora. Tá? Tem grupos indígenas que ninguém sabe nada sobre eles e que querem, inclusive, participar para saber mais sobre, não só sobre essa questão envolvendo saúde, mas eles são curiosos com relação... Eles têm a sua história cultural. Isso ninguém mexe. Cada povo tem sua história cultural. Né? De onde veio, para onde vai, isso cada povo tem o seu contexto cultural que conta, através de seus mitos e lendas, as suas histórias. Não vai deixar de ser assim. Mas eles têm curiosidade de saber como a ciência do não indígena conta a sua história. Então, todo esse resgate histórico que a gente faz, que está marcado no genoma, que vieram por cima da Sibéria, entraram pela Beringia, que na época não era estreito, e foram colonizando, chegaram em 3 grandes grupos na América do Sul, um bem mais recente. Tudo isso, eles ficam extremamente curiosos em saber, porque há o retorno à comunidade. Bom, então, o que essa ciência do branco, vamos dizer assim, conta sobre a nossa história? E eles são curiosos com relação a isso, né? E vai ter uma repercussão prática, isso com certeza, sim, com todas sim, as questões sim, éticas, sim, mas sim, que vai chegar esses alertas que vocês Uma coisa vêm importante falando.
esse projeto que eu acabei de aprovar agora me deu muita satisfação para fazer uma coisa mais ampla. Também tem uma coisa importante: a gente precisa trazer indígenas que já estão na universidade em nível de graduação para a pós-graduação. Então, formar doutores em genética, em genômica, que sejam indígenas, que ajudam, eles não sejam só partícipes da pesquisa como voluntários, mas sejam partícipes como pesquisadores. Sim, que possam conduzir também, sim, como aconteceu exato. nesse Nós primeiro... temos uma indígena que fez mestrado, doutorado com colegas. Importante né? destacar. Não, né? ela é doutora, ela está na Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde atualmente, ela é biomédica com mestrado e doutorado em genética pela Universidade Federal do Pará. Ela é uma indígena baré e ela é a única indígena, acho que a primeira indígena brasileira que participa de um estudo científico que dá capa da Nature, com certeza. A gente quer mais indígenas protagonistas, mas a gente precisa formá-los. Então, esse projeto que eu acabei de aprovar, ele é um projeto que também visa conseguir recursos para trazer e manter os indígenas que já estão em nível de graduação, ter o acesso à pós-graduação. Existem políticas públicas de ações afirmativas para a pós-graduação. O nosso programa pós-graduação tem, que entre em nível de mestrado e doutorado para fazer uma formação, porque não adianta, é difícil tu falar com qualquer pessoa sobre genoma. O indígena não é diferente. Agora, se tu tem um indígena que sabe o que é um genoma, sim, para fazer chegar essa informação. Ele vai saber, e ele vai fazer as perguntas, ele vai traduzir o que o povo, determinado povo, o povo Makuxi, quer saber sobre a sua história, que o genoma pode contar. A gente tem que lembrar que são povos ágrafos, então toda a sua história é oral. Então, se a gente consegue fazer e contar uma história marcada pelo genoma, eles se interessam, eles ficam curiosos numa linguagem que eles entendam. Agora, precisa ter alguém que entenda o que é um genoma. Claro. Então, por isso que a formação de indígenas em nível de pós-graduação em genética e biologia molecular é fundamental. Que bom, que bom. E com esse andamento de novas pesquisas, né, a gente vai voltar aqui a falar mais sobre quando tiver já alguns resultados. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria começar, então, dar um minutinho, que é para a gente finalizar, última mensagem. Começar contigo, Maria Tereza, por gentileza, te agradecendo. Tudo de bom para ti aí, sucesso. Né? E em breve estarás aqui, né, com a turma aqui da URGS, né? trazendo novidades, certamente. Te agradeço um minutinho, por gentileza, para a gente fechar. Isso, não, eu que agradeço a oportunidade de nos ouvir, né? Principalmente poder divulgar o nosso trabalho, que é tão importante, tão fundamental, e a maior parte das pessoas não vê esse esforço que a gente faz escondido ali no laboratório da URGS, né? Também quero agradecer a professora por conduzir o nosso laboratório e também os meus colegas, né? O Gustavo, que está aí, também o resto dos colegas que não estão aqui, mas também que nos ajudam a levar a ciência adiante, né? A fazer ciência. E agradecer de novo a oportunidade de estar aqui e de divulgar nosso trabalho. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Te agradeço, Maria Tereza. Gustavo. Claro. Queria agradecer também e o que podemos esperar agora para frente? Queria agradecer também a oportunidade de falar sobre a ciência gaúcha, né? Ciência feita na universidade daqui. Em breve tem mais pelo menos uns 2 trabalhos saindo sobre essa temática indígena, aí os que eu conduzo com a professora mais diretamente, que fazem parte da minha tese, né? Um bastante interessante porque a gente fala de algumas linhagens que podem ter, né, uma certa origem tanto em indígenas charrua quanto nos que deram origem a esses indígenas na época que os colonizadores chegaram, né? Bastante interessantes, linhagens profundas que podem contar bastante histórias bem legais. Uma coisa que a gente não destacou é que, assim, tudo que acontece, por exemplo, esses grandes extermínios ou uma doença, enfim, isso deixa marcas no DNA. Tanto no DNA nuclear quanto no mitocondrial. E a gente consegue analisar isso. E a gente consegue contar histórias que são bastante interessantes. Então é por isso que a gente analisa, né? A gente compara com o DNA antigo. Hoje em dia a gente tem tecnologia para conseguir acessar DNA
de ossos, de fósseis, um troço inimaginável, né? Com qualidade, né? Que a gente já fazia há um certo tempo, mas agora com uma qualidade que não se compara. Inteligência artificial está aí Também para colaborar, né? Imagina, a professora falou que a gente tem pelo menos aí 3 bilhões de pares de base para analisar. Como é que um ser humano faz isso? Com vários genomas, né? A gente tem que ter, né, ajuda de computação. A bioinformática hoje em dia está muito alta, né? E a URGS está bem em relação a isso. Tá. Sim, com estrutura para isso. A URGS tem tanto nos cursos de biologia em geral, quanto nos de informática, né? A bioinformática faz essa transição, na verdade, essa união entre as duas grandes áreas, na biotecnologia também. Enfim, os próximos passos tá saindo, né? Tá saindo estudos aí em temática indígena. A gente é um grupo que está pelo menos 60 anos pesquisando sobre essa temática, né? Vem aí o professor Salzano, a professora Kátira e mais outras pessoas importantes da universidade conduzindo pesquisas nesse sentido. Né? Maravilha, maravilha. Te agradeço, Gustavo. Maria Kátira, mais uma vez, parabéns, então, por essa publicação, né? É como se um filme ganhasse um Oscar, assim. É nessa linha que a gente pode tratar. E o que podemos esperar pela frente? Te agradecendo mais uma vez e parabéns. Obrigada, agradeço a oportunidade. Eu acho que, assim como a Maria Tereza e o Gustavo falaram, a gente tem que lembrar sempre que ciência se faz em grupo. E lembrar sempre que tem pessoas que nos antecederam. Então, se a genética da URGS nos proporciona fazermos pesquisa e formar recursos humanos que hoje estão fazendo a diferença, né? Nucleando outros grupos de pesquisa, como é o caso da minha ex-orientada, a professora Tabita, agora está na USP, se destacando, é pela excelência e por pessoas que me antecederam, que foram meus orientadores, inspiradores, e que forjaram essa ciência de qualidade na nossa universidade e fizeram, em última instância, a universidade ser o que são. Então, eu tenho que agradecer não só aos meus estudantes, como os meus colaboradores, né? Colaboradores no Instituto de Informática, o professor Márcio, que dá todo o suporte de servidores e da bioinformática. A gente não ia conseguir rodar nada nesses computadores, né, pessoais, obviamente precisa de grandes servidores, então outros colaboradores que outros projetos. Então, ciência se faz com boas redes de colaboradores, com pessoas interessadas em fazer ciência honesta, fazer ciência séria, ciência de ponta também, uma coisa que eu sempre digo para os meus estudantes, não se justifica o dinheiro público investido em nós se a gente não faz ciência de qualidade, ciência na fronteira do conhecimento, então não podemos fazer ciência medíocre e achando que estamos fazendo grande coisa, não. A gente tem que chutar a bola lá na frente e atrás. Eu brinco com eles, pensam o seguinte, a gente tem um grande projeto, tem uma grande ideia, tem 100 ou 200 chineses já fazendo ou querendo chegar lá. Então, há muita competição no mundo, competição boa, há competição ruim também, mas vamos ficar na coisa boa da ciência, que faz a coisa andar. Então, eu só tenho que agradecer, inclusive, a instituição e as instituições, as agências financiadoras públicas, né, que proporcionam, então, a ida dos pesquisadores, inclusive parte da minha equipe que está lá no Instituto de Biologia Evolutiva de Barcelona, né? São instituições e agências públicas, né? E que também estão aí fomentando a pesquisa que eu tenho conduzido durante toda a minha trajetória. Então, só tenho a agradecer. Isso é bom. E muda para melhor a vida das pessoas, em última análise. É o que a gente espera. Muito obrigado, Maria Kátira, Maria Tereza, Gustavo. Foi um prazer conversar com vocês. É um tema interessantíssimo aqui dentro do nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.